Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20 de janeiro de 2026, mais um ano se iniciando, e eu estava com uma mensagem queimando aqui em meu coração e senti o desejo de compartilhar com vocês aqui nessa plataforma. Faz muito tempo que eu não gravo aqui pro YouTube e geralmente eu gravava muitos vídeos cantando, tem alguns vídeos também com algumas palavras bem antigos, mas eu sinto que eu preciso transbordar, compartilhar isso que está aqui no meu coração. Eu não sei se você já se deparou com a sensação de estar andando em círculos, de parecer que a sua vida não avança, que por mais que você tente, que você lute, que você batalhe, você vive em um círculo constante e não sai do lugar, e parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não acontecem. Você tenta avançar, mas parece que você fica naquele círculo infinitamente, andando ali dessa forma. E isso me faz lembrar muito o povo de Israel. Eu comecei a refletir, sabe? O povo de Israel também andava assim, andava em círculos, no mesmo lugar, durante 40 anos. E Deus tinha um propósito para aquele povo. Não era propósito de Deus fazer aquele povo viver aquele tempo todo. Deus tinha um lugar de saída e tinha um lugar de destino para aquele povo. E isso poderia ter acontecido rápido, mas o povo ficou andando em círculos. E isso me fez refletir o que exatamente fez esse povo viver assim durante 40 anos. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que andar em círculos é consequência de nós vivermos uma vida autocentrada. O que a gente vê ali na história do povo de Israel é que eles estavam tão focados nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus medos, preocupações, anseios, no seu próprio eu, que se esqueceram de olhar para Deus. E eu vejo que uma vida autocentrada é isso, é o que faz nos andar em círculos. Uma vida autocentrada é viver é viver distante do propósito de Deus. É viver distante do propósito para o qual nós fomos criados. Geralmente, quando nós estamos olhando muito para dentro de nós, para as nossas dores, medos, dificuldades, para as nossas travas emocionais, problemas que ainda não foram tratados, questões a resolver, isso nos paralisa. Porque Deus não nos criou para viver olhando para dentro. E a verdade é que nesse tempo onde nós vivemos, nós nunca vivemos tão intensamente uma vida tão voltada para questões emocionais. São tantas questões, às vezes você deixa de realizar algo porque você está mal resolvido emocionalmente. E isso tem me feito pensar, na verdade, né, na minha própria vida. Eu olho para mim e eu vejo que as vezes em que eu perdi mais oportunidades foi por causa de questões não resolvidas, questões não tratadas dentro de mim. E aí, o que o inimigo quer? Ele quer que você viva a sua vida tão focado em si que você não consiga viver para fora. Porque esse é o propósito da nossa existência, né? É viver para Deus e para o próximo. Quando a gente vive uma vida tão centrada em nós mesmos, é isso que nos faz andar em círculos. Parece que a gente passa anos, anos e anos sem realizar a missão que Deus nos confiou, sem realizar o propósito que Deus nos confiou. E isso é tão interessante porque Deus nos criou para transbordar. Com certeza você já deve ter ouvido que Deus não criou uma árvore para produzir frutos para si mesmo. Por exemplo, um pé de manga, ela produz frutos para que outros desfrutem daquele fruto. Assim também é na nossa vida. Deus nos criou para que outros desfrutem dos frutos que são produzidos em nós através do Espírito Santo, das coisas, dos dons, talentos, habilidades que Deus colocou em nós. Só que nós estamos paralisados, nós estamos estacionados
em questões que já deveríamos ter resolvido há muito tempo. E a gente passa anos, anos e anos rodando no mesmo lugar. E esse ano, o Senhor tem falado muito comigo para viver uma vida de intensidade, uma vida de semeadura intensa, uma vida de atirar todas as flechas. Sabe aquela história do rei, que está lá em Reis, né? Que o profeta Eliseu manda o rei atirar flechas e o rei atira poucas flechas, e aí Eliseu fala para ele: porque você atirou poucas flechas, a sua vitória será pequena. Se ele tivesse sido mais intenso no atirar flechas, a vitória seria maior. E a palavra de Deus diz isso. E outro texto que fala sobre isso, sobre intensidade e sobre semeadura, é o que está em Coríntios, quando Paulo fala: aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Qual tem sido a intensidade da sua semeadura? Porque semear é lançar. Está relacionado àquilo que a gente joga para fora. É aquilo que a gente lança, aquilo que a gente entrega. Não está relacionado a viver uma vida autocentrada, uma vida focada em si mesmo, nas suas questões. E eu creio que nós sempre teremos questões a resolver dentro de nós, mas nós não podemos parar nisso, porque se nós pararmos nisso, nós continuaremos andando em círculos, não cumpriremos a missão que Deus nos confiou, vidas não serão alcançadas, talvez ao nosso redor, e nós não vamos ser efetivos naquilo que Deus nos criou para fazer. E a palavra de Deus diz que Deus nos criou para o louvor, para a glória dele. E aí, voltando lá no povo de Israel, o problema de andar em círculos vinha disso. Uma vida centrada em si, uma vida de desconfiança de Deus. Eles não confiavam em Deus, não olhavam para Deus em primeiro lugar, não queriam obedecer a Deus plenamente. E isso fez com que eles ficassem estacionados 40 anos no mesmo lugar. Você se movimenta, você luta, você guerreia, vive uma vida de agitação, de ansiedade, de preocupação, de murmuração, de ingratidão, de medos, de angústia, e isso não resolve nada. Hoje eu estava participando da live da madrugada com Deus, com a pastora Luciana Drummond, e ela falava sobre Isaías 30, que diz que no descanso e na confiança, no arrepender e no descansar está a nossa força. Na quietude, na confiança, no se arrepender, no se voltar para Deus, no fazer esse caminho de volta para Deus está a nossa força. E é bem-aventurado, é feliz aquele que confia no Senhor. Há um grande problema na nossa confiança em Deus, essa é a realidade. Nós andamos em círculos porque há um problema na nossa confiança em Deus. Nós dizemos que somos filhos, nós lemos a palavra, talvez você, assim como eu, tenha crescido na igreja, conheça a palavra de ponta a ponta, já tenha lido a Bíblia várias vezes, de capa a capa, mas parece que ainda falta algo. Parece que você luta, atira e as coisas não fluem, as coisas não vão, sabe? E Jesus falou que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E eu creio que o problema não está no rio, não está dentro de nós, no fato do rio não estar dentro de nós, porque o rio está dentro de nós. Mas ainda existem travas, existem bloqueios que impedem que esse rio flua. E hoje, eu estava pensando sobre isso semana passada. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa, trate das suas questões emocionais o quanto antes. Pode ser que você seja uma pessoa de oração, que jejue, uma pessoa espiritualmente ativa, que busca, que lê a palavra, mas parece que as coisas não rompem. Trate das suas questões emocionais. Veja como está o seu coração. Veja se há um problema de confiança em Deus, um problema relacionado à forma como você vê Deus, se você o vê verdadeiramente como Pai, como alguém que você pode confiar, porque isso nos trava. E ainda linkando com outra passagem da Bíblia, eu tenho pensado muito em Abraão, a forma como Deus chama Abraão. Deus fala para Abraão assim:
Abraão, vem para fora, sai da sua tenda, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. E ele fala, assim será a sua descendência. Eu acredito que a tenda, o lugar onde Abraão habitava, era o lugar onde ele estava acostumado a falar dos problemas, falar da esterilidade de Sara e da dificuldade de ter filhos. Eu acredito que a tenda era o lugar onde Abraão deitava para refletir nos seus problemas, por que certas coisas não davam certo, por que eles ainda não tinham filhos, por que não aconteceu com eles como eles esperavam. E às vezes Deus precisa fazer isso, nos tirar desse lugar onde a gente está tão voltado para os nossos problemas. E às vezes essa tenda pode ser o nosso eu interior. Às vezes não é nem uma tenda física, nossa casa física, mas essa tenda interior, esse lugar onde os problemas estão, onde a gente remoe os problemas, onde a gente constantemente revive o que a gente não tem, o que a gente ainda não alcançou, as dificuldades, os medos e por aí vai, os anseios. E às vezes Deus precisa fazer isso. Sai desse lugar onde a sua perspectiva está para dentro, onde você continua andando em círculos, e vem para um lugar onde você vai olhar para fora, onde você vai olhar para o céu, onde você vai olhar para as possibilidades, onde você vai olhar para a quantidade de estrelas, para a vastidão do mundo, para a imensidão das coisas que Deus fez e Deus faz. E você vai ter uma nova perspectiva, um novo olhar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas os momentos de maior alegria na minha vida foram os momentos em que eu servi alguém, em que eu semeei na vida de alguém, ou eu plantei alguma semente na vida de alguém de alguma forma. Pode ser através do tempo, pode ser através dos seus dons, pode ser através dos seus recursos financeiros ou de outra coisa. Mas é o que a Bíblia fala. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Mas bem-aventurada coisa é dar que receber. E nós não fomos criados para viver dentro dessa tenda de problemas, dentro dessa tenda de questões a ser resolvidas, dentro dessa tenda de murmuração, essa tenda interior que faz com que a gente ande em círculos constantemente e não saia do lugar. Parece que não há nada além dos nossos problemas quando a gente vive nesse lugar. Parece que só tem aquele mundinho ali, sabe? Então eu creio que há um convite de Deus para olhar para fora. Levante os seus olhos e veja, os campos estão brancos para a colheita. Levante os seus olhos e veja, você pode contar as estrelas, você pode contar, enumerar as possibilidades do que Deus tem para você fazer lá fora, para sair desse mundinho onde você está, achando que os seus problemas são maiores do que problemas de outras pessoas. Claro, existem problemas, existem questões que são legítimas e devem ser tratadas, devem ser respeitadas, tempos, estações que devem ser respeitados. Mas será que você já não está há muito tempo aí, parado nesse problema, parado nessa dificuldade? E enquanto isso, há pessoas ao seu redor que poderiam ser edificadas através do que Deus depositou em suas mãos? Então, essa reflexão que eu queria deixar, eu tinha um roteiro aqui, escrevi algumas coisas ontem, refletindo, pensando, mas é isso, a mensagem é essa. Vamos parar de andar em círculos em 2026, vamos parar de viver uma vida autocentrada. E quando eu falo autocentrada, não é só questões que às vezes a gente fala assim, aquela pessoa é egoísta, é orgulhosa. Às vezes é autocentrada na autopiedade, sabe? Em questões de enfermidades da alma. Você tá tão enfermo emocionalmente que você quer que as pessoas tenham pena de você, ou que quer parecer vítima o tempo todo. Você não é vítima, você não está na posição de vítima. Você tem o Deus que criou todas as coisas, você tem o Deus que é soberano, você é casa, habitação do Espírito Santo. Ele já te deu
fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, fé, domínio próprio. Ele já te deu dons. Que dons ele depositou nas suas mãos? Se isso está aí, é para um propósito. Se isso está aí, é para uma missão. E é por isso que eu estou aqui, gravando esse vídeo. Deus tem colocado palavras no meu coração. Desde criança, né, de adolescente, eu tenho o costume de escrever. Escrevo os devocionais, mas eu sinto que eu preciso vir aqui transbordar. E eu vou fazer isso mais vezes em 2026. Esse espaço aqui, eu resolvi ligar a câmera e compartilhar aquilo que está no meu coração. E é isso que eu vou fazer. Eu falei para Deus ontem e comigo mesma que eu quero fazer isso. Independente de onde esse vídeo vai chegar, de onde essa palavra vai chegar, eu sinto que eu preciso transbordar. E se uma pessoa ouvir, foi edificada, se identificar com o que eu estou falando aqui, já valeu a pena. Faça o seu 2026 diferente. Busque ao Senhor, seja intenso na presença de Deus, semeie muito. Eclesiastes também fala, né? De manhã lance a tua semente e à tarde não retire a sua mão, porque você não sabe qual delas prosperará, se essa ou aquela. Lance as sementes que Deus depositou nas suas mãos. Deus te abençoe.